Olá, estudantes do sexto ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a atmosfera. Mas antes de falarmos sobre essa camada de gases que envolve o nosso planeta, vamos para o recadinho? E acredito que você já sabe qual é o recado. Pegar o seu material, isso mesmo, o caderno e o penal para fazer os registros, as anotações. Corre lá, eu vou dar uns segundinhos para você pegar. Pegou? Isso mesmo. Eu vou falar para você que hoje a gente vai anotar muita coisa. Atividade, desenho e tem até uma experiência, você acredita? Então é super importante ter em mãos os seus materiais para fazer os registros de tudo aquilo que você julga importante, de tudo aquilo que você julga necessário para aprender um pouquinho mais sobre a atmosfera. Então vamos lá? Para os objetivos da aula. Primeiro é compreender a atmosfera com uma camada composta por uma mistura de gases. Então, ter em mente que a atmosfera não é uma coisa única, não é um único gás que a compõe, os quais influenciam processos e transformações tanto na hidrosfera quanto na litosfera. Além disso, conhecer as camadas da atmosfera terrestre. Então, como a litosfera, como o nosso planeta tem 3 camadas, crosta, manto e núcleo, não é diferente na atmosfera. Didaticamente, nós separamos, subdividimos para facilitar o estudo. Isso aconteceu lá na litosfera, quando cada camada tem uma propriedade, uma característica, uma composição e até uma temperatura diferente. Na atmosfera não é diferente, pois ela vai apresentar 5 camadas distintas com características, com gases e outras questões particulares. Por isso, estudamos cada uma da outra separadamente. Mas lembrando que é uma coisa única, a atmosfera. E nós vamos para a observação da imagem. Olha que legal essa imagem. O que será que nós temos aqui? Nós temos uma pessoa, nós temos uma mulher. E ela está ali contemplando a natureza, ou está esperando alguém, ou ela está pensando na vida. Será que está frio? Será que está calor? O que será que está acontecendo ali? Enquanto você olha a imagem, eu vou fazer a leitura da pergunta para você. Você já sentiu o vento batendo em seu rosto, ou até nos seus cabelos se movimentando? Do que será que é feito o ar que respiramos? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Voltamos. E aí, ficou pensando? Então você, por exemplo, já ficou, por exemplo, na rua, num parque, fora de casa e um dia com bastante vento? Como nessa imagem, olha as folhas voando, olha o cabelo da mulher como ele está bagunçado. Então, será que você já passou por uma situação dessa? Um dia com bastante vento e o seu cabelo voando, o vento no seu rosto e às vezes até algum cisco, alguma poeirinha entra nos nossos olhos e a gente tem que nos proteger? Por que eu pergunto isso? Se você já sentiu o vento batendo no rosto, aí a gente percebe a existência do ar, né? O vento é o ar em movimento. Então, se eu perguntasse para vocês, mas será que o ar existe? Vocês iam olhar em volta, não tem nada, então eu acho que não. Mas é claro que ele está, a gente não consegue pegá-lo.
assim com as mãos como eu estou fazendo. Mas eu sei que ele existe, porque eu estou respirando. E quando o vento bate no meu rosto, ou outras situações. E do que será que ele é feito? O que tem na constituição desse ar? Então, como falado anteriormente, na sua composição existem muitos gases diferentes. Mas, como eu falei, pode ter um cisquinho, um grão de areia, um pólen, uma fuligem. Então, pode ter micro-organismos causadores de doenças. Então, no ar pode ter muitas coisas. A gente vai ver isso a partir de agora. Então, a palavra atmosfera vem do grego atmos, que significa vapor, e esfera, que significa esfera, ou seja, é uma esfera de vapor. É composta de uma mistura de gases, e a atmosfera também é conhecida como ar, aquele ar que envolve o nosso planeta. Ali na imagem, a gente tem uma representação, de um céu azul e um recorte, um pedaço da nossa atmosfera. Então tem que ficar bem claro na nossa cabeça que a atmosfera é feita, na sua composição, na sua constituição, de muitos gases diferentes. E lembre-se da Terra primitiva e da Terra atual. Na Terra primitiva, eu tinha alguns gases presentes. E agora, na nossa atmosfera, eu tenho gases diferentes. Por exemplo, um deles é o oxigênio. Nós não tínhamos o oxigênio na atmosfera primitiva. Na atmosfera atual, nós temos sim, por isso possibilita a vida. Sempre a gente tem que ter em mente isso. O nosso planeta sofre modificações. E essa atmosfera também se modificou em centenas e milhares de anos. E hoje tem a sua composição de gases distintos. No surgimento do planeta Terra, então não havia atmosfera. Nós já falamos sobre isso. Essa camada gasosa, ela se formou aos poucos, lembra? Uma transformação lenta, gradual. E a sua composição era diferente da atual. Novamente aquela animação que nós já conhecemos, e aqui a gente vai fazer agora um recorte então para a atmosfera. Lembra que quando um vulcão entra em erupção, ele libera alguns gases. E um deles, por exemplo, era o vapor de água. Então nós tínhamos a água no estado gasoso na atmosfera, mas não tínhamos, por exemplo, o oxigênio que nós utilizamos para a nossa respiração. Lentamente, a composição da Terra primitiva foi modificando até termos o que temos na atualidade. O que eu posso dizer para vocês? Na Terra primitiva não tínhamos oxigênio, não tínhamos o ozônio, por isso a vida não poderia se estabelecer. Na atualidade, nós temos na nossa atmosfera o vapor de água, o oxigênio e o ozônio, além de outros gases que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a atmosfera é formada por diferentes gases. Entre eles, quem nós podemos encontrar? Um gás chamado nitrogênio, um outro gás chamado oxigênio, que vocês conhecem muito bem, um outro gás chamado carbônico, o argônio e o vapor de água. Ok, Fabiano, eu entendi agora quais são os gases que fazem parte da nossa atmosfera. Mas nós encontramos eles, por exemplo, todos na mesma quantidade? Todos na mesma proporção? Não! Olha que interessante esse gráfico que eu vou mostrar para vocês. E é super importante fazer a leitura do gráfico. Por isso vocês vão anotá-lo, vão desenhar no seu caderno. É muito comum na disciplina de matemática vocês fazerem a leitura de gráficos ou a produção de um gráfico. E em ciências não é diferente, porque nós pegamos algumas informações e nós conseguimos ilustrar através desse gráfico. Então nós já sabemos que a atmosfera é composta por vários gases. E nós reconhecemos esses gases, Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, argônio, entre outros, além do vapor de água. Mas e a quantidade e a proporção? Nós vamos fazer a leitura aqui no gráfico, então acompanhem comigo. Nós temos no eixo horizontal, na linha horizontal, os nomes dos gases. Em azul, nitrogênio,
em laranja, oxigênio. Aqui é um verdinho bem clarinho no carbônico e amarelinho os outros gases. E aqui no vertical, a gente percebe a quantidade desses gases. Então, em maior quantidade, qual é o gás que nós encontramos em maior quantidade na nossa atmosfera? É só olhar o gráfico. 78% é o gás nitrogênio. Como, Fabiano? Eu pensava que era o oxigênio. Bom, o oxigênio é importante para a nossa respiração, mas ele não é o gás mais abundante da atmosfera. Sim, é o nitrogênio com 78%. Em segundo lugar, nós temos sim o gás oxigênio, aquele que nós inspiramos pelo nariz para adentrar o nosso corpo, com 21%. 0,03% é o gás carbônico, é aquele que sai da nossa respiração, que nós expiramos pela nossa boca. E daí nós temos uma junção de outros gases, que somados todos 0,97%, porque eles são vários gases com uma quantidade muito pequena, então nós juntamos todos. E agora a gente percebe então a proporção dos gases que compõem a nossa atmosfera. Eu vou dar um tempinho para você copiar e eu já retorno. Voltamos. Você viu como foi importante fazer a leitura desse gráfico? Faça ele com bastante capricho no seu caderno, bem colorido. Utilize as réguas, né? Então, se você tem um transferidor, uma régua, um outro material, e faça ele bem caprichado, porque vai facilitar o seu entendimento de qual é o gás mais abundante e os outros gases que compõem a nossa atmosfera. Além de garantir os gases necessários para a manutenção da vida, então, é na atmosfera que eu tenho os gases que os seres vivos necessitam para sobreviver, ok? Além disso, a atmosfera é responsável por uma série de funções. Você sabia disso? Que a atmosfera serve para muitas coisas? Vamos conhecer? Mas uma delas é a manutenção da temperatura média do nosso planeta. Se não existisse a temperatura, se não tivesse a nossa atmosfera, a temperatura do planeta era muito quente de dia e muito fria à noite. É verdade! Os raios de sol chegariam de manhã, de tarde, e esquentariam muito a nossa superfície. E à noite, que não temos a luminosidade do sol, esse calor ia ser perdido, voltaria para o espaço e não ficaria represado no nosso planeta e seria muito frio. Então, essa camada mantém essa temperatura média. Outra é a defesa contra o ataque de meteoritos, de corpos oriundos do espaço, que vão adentrando a nossa atmosfera e eles vão, com o atrito, eles vão se fragmentando e entrando em combustão. Além disso, o bloqueio dos raios ultravioleta do tipo A e do tipo B, que vem do Sol. Ali a gente representa uma flor com uma borboleta, mostrando a importância dos gases para os seres vivos. Além de gases, lembra que nós falamos o que será que tem na composição, na constituição da atmosfera, do ar que nós respiramos naquela pergunta inicial? Bom, além de gases, a atmosfera possui água, no estado de vapor, no estado gasoso. Pode estar também no estado líquido e também no estado sólido, porque nós encontramos as nuvens. Então aqui ao meu redor agora,
aonde você mora, ao seu redor da sua casa, nós vamos encontrar a água no estado de vapor. Ok, isso nós já entendemos. Mas nas altitudes, nas grandes altitudes, nós temos as nuvens. Não chove na sua cidade? Chove. Então a água vai estar no estado líquido. Pode ser que numa região muito fria, neve, uma geada, caia granizo, água no estado sólido. Além disso, nós podemos encontrar material particulado. O que é isso? Fuligem, pólen, poeira, areia. Que algumas pessoas podem ter o quê? Uma rinite, uma alergia e começar a espirrar. Então, a atmosfera possui água no estado gasoso, conhecida como vapor de água. A quantidade de vapor de água na atmosfera em um determinado local vai mudar de acordo com o período do ano, em virtude das chuvas, dos ventos e das alterações climáticas. A gente percebe isso quando o ar está mais seco e a gente tem uma dificuldade para respirar. A gente ouve muito no noticiário ou em outros locais a umidade relativa do ar. É a quantidade de água que nós vamos encontrar no ar que nos rodeia. Às vezes fica difícil para respirar. Então a umidade está mais baixa. Então essa quantidade de vapor de água nós vamos encontrar diferenças ao longo do ano. A atmosfera então se estende por muitos quilômetros acima da superfície terrestre. Então aqui da minha cabeça ao meu redor, vários quilômetros para cima, tem muita atmosfera. Não é possível estimar com precisão aonde ela termina e aonde ela começa, lá no espaço interplanetário. Mas para fins de estudo, didaticamente, para facilitar os seus estudos, nós separamos a atmosfera em 5 camadas, em 5 partes. A primeira é a troposfera, a mais próxima de nós. A estratosfera, a terceira a mesosfera, depois a termosfera e, por último, a exosfera. Vamos dar uma olhada na imagem aqui? Repare bem, nós temos o nosso planeta Terra. E vocês repararam que está numerado de 1 até 5, mostrando essas 5 camadas. Então, a número 1, onde tem um avião, é a mais próxima de nós. Depois a número 2, a número 3, a número 4 e a última, a número 5, aonde termina o nosso planeta, a atmosfera e começa o espaço. E nós vamos para a nossa primeira atividade da aula. O que é a atmosfera? Do que ela é formada? Podemos indicar com precisão onde ela começa e onde ela termina? Explica. Cuidado! Essa pergunta tem 3 partes. Então, o que é a atmosfera é uma coisa. Do que ela é formada? Segunda coisa. E a terceira, como podemos indicar aonde ela começa, aonde ela termina. Então, cuidado para responder todas as questões dessa atividade. Eu vou dar um tempinho para você copiar e eu já retorno. Retornamos. E aí, foi difícil essa atividade? Talvez. Talvez sim, talvez não. Mas foi um pouquinho trabalhosa porque tinha 3 partes, eu concordo. Então vamos lá? Por partes, responder cada uma das perguntas da atividade? Então, o que é a atmosfera? É a camada que envolve a Terra, ok? Do que ela é formada? É composta de ar, de uma mistura de gases. Quais gases?
nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e vapor de água. Terceira parte, podemos indicar com precisão onde ela começa e onde ela termina? Ela começa sobre a superfície terrestre, mas não é possível indicar com precisão o seu término. Por isso, didaticamente, a gente tem a última camada, exosfera, que indica aonde termina o nosso planeta, essa camada, e começa o espaço. Mas é só para facilitar os estudos, porque se nós estivéssemos nessa camada, ela é tão rarefeita que a gente não sabe aonde ela começa e aonde ela termina, aonde começa a atmosfera e aonde começa o espaço e vice-versa. E aqui a gente tem uma atividade mão na massa, olha que legal! Então assim, novamente uma atividade para você praticar, ser um cientista e aprender todos os conceitos dessa aula. Você não é obrigado a fazer, mas se você fizer, é muito legal e você vai aprender muitas coisas. Mas peça autorização para os adultos que moram com você, porque você vai utilizar muitos objetos, você vai utilizar muitos materiais e vai mexer com fogo. Vamos dar uma olhadinha? Vamos investigar a existência do ar? Lá no começo da aula eu falei, como será que o ar, eu posso saber que ele existe? Pode bater aqui um vento e meu cabelo bagunçar, eu sentir o vento no meu rosto, a minha roupa balançar. Pode trazer um pouquinho, por exemplo, de terra, de areia e cair os ciscos nos meus olhos. Eu sei que o ar existe por essas situações, mas nessa experiência a gente também vai perceber a presença do ar. Vamos dar uma olhadinha? Para isso nós vamos utilizar um tubo de ensaio, que é um tubinho de vidro. Você pode ter algum objeto parecido em casa. Uma bexiga, essas bexigas que nós utilizamos em festa de aniversário. Uma vela, fósforos e água. Vamos dar uma olhadinha no procedimento, como montar esse experimento? Primeiro, colocar um pouquinho de água nesse tubo de ensaio, nesse tubinho de vidro. E no seu bocal, colocar uma bexiga. Então, enchemos com água e fechamos colocando a bexiga de festa de aniversário. Próximo passo, aqueça a parte inferior do tubo com uma vela acesa. Espere alguns minutos e vai acontecer alguma coisa. O que será que vai acontecer? Eu vou dar um tempinho para você anotar e eu já retorno. Retornamos e com um toque de mágica eu estou com os materiais aqui na minha mão. Então vamos dar uma olhadinha? Então nós vamos precisar da vela acesa que está aqui na minha mão, o tubinho de vidro cheio de água e o balão. Como que é o procedimento? Colocar o fundinho desse tubo de vidro no fogo. Nós vamos aquecer essa água. Claro que aqui vai demorar alguns minutos. O que será que vai acontecer? Eu não vou contar muito para você, mas essa água está no estado líquido. Nós vamos aquecê-la. Essa água vai começar a ferver, entrar em ebulição e vai começar a liberar umas bolinhas, umas bolinhas. E eu pergunto para você, será que essa bexiga vai encher ou não vai encher? Essa é a atividade. Com certeza ela vai encher. Mas vai encher do quê? Lembre, pense quando a mãe coloca a chaleira com água para ferver, para fazer o café. Quando essa água ferve, o que sai do bico da chaleira? Vapor. E é vapor do quê? De água. E não vai ser diferente nesse nosso experimento. Claro que demora alguns minutinhos.
Vamos dar uma olhada novamente na tela para ter uma ideia do que vai ou não acontecer? Vejam quais materiais você necessita e quais materiais você não necessita. Então lembre-se de sempre pedir autorização para os seus responsáveis, para os seus pais. Lembrando que você vai mexer com a vela e com o fósforo. E o que vimos nessa aula? O conceito de atmosfera, que são os conjuntos de gases que envolvem o nosso planeta. Quais são os gases atmosféricos? As suas proporções e quantidades. Lembra qual era o mais abundante? O nitrogênio. As funções da atmosfera, os seus papéis que ela desempenha, além das 5 camadas da atmosfera. Nessa aula, nós falamos sobre a atmosfera. Espero que vocês tenham gostado e até breve.